Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Ellen Santos de volta, feliz por estar aqui. Espero que todos estejam bem, né? Levei um tempinho sem fazer vídeo, não é verdade? Aliás, vídeos assim, no presencial, tá? Vocês aí, eu aqui. Devido à correria do dia a dia, trabalho, corre-corre, então aí eu fiquei um pouquinho sem poder fazer vídeos olho no olho, tá bom? Mas estou de volta, graças a Deus. E eu espero que todos estejam bem. Passando também para agradecer os inscritos que chegaram, que estão chegando, né? Eu fico muito feliz com isso, né? Com os comentários, com os incentivos. E eu peço que Deus abençoe cada um de vocês que estão aí do outro lado, tá bom? Bem, o que é que você trouxe de novidade hoje, Ellen? Bem, eu estou pretendendo, a partir de agora, aqui uma questão de uma sériezinha de vídeos um pouco diferenciados, né? Esses vídeos eles vão ser relacionados um pouquinho a curiosidades com relação a assuntos de saúde. É uma área que eu gosto, né? E também tenho algumas formações nessas áreas. Então eu resolvi trazer aqui para vocês. Às vezes assim, num vocabulário muito mais fácil para que as pessoas compreendam, não é isso? Às vezes nós temos muitas dúvidas com relação a alguns assuntos relacionados à saúde e às vezes existem alguns termos técnicos que nós não entendemos, tá bom? Então vamos colocar eles de forma que todo mundo possa entender. Bem, o que é que eu trouxe hoje? Uma grande amiga disse assim, olha ele, eu gostaria muito que você falasse sobre alguns assuntos, né? E que explicasse assim de uma forma bem clara, para que possamos, melhor dizendo, entender. Aí o assunto que eu trouxe hoje ele é bem comum, né? Eu acho que é uma coisa que muita gente tem e que sofre com isso. Mas de antemão, vou pedir para vocês, né? Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha. Isso vai me deixar feliz, incentiva muito o canal, gente. Incentiva a gente estar aqui, tá bom? Por causa de vocês aí. Obrigada. Vamos lá. Bem, o assunto hoje é falando sobre hemorroidas. Ai, que assunto meio chatinho para falar, né? Bem, então, hemorroidas, gente, nada mais, nada menos que é o seguinte. São o quê? São vasos, né? Ou veias em redor do ânus, né? Do reto. Ou seja, em redor do ânus existem algumas veias ou vasos, né? Que eles se dilatam. E por que eles se dilatam? Bem, muitas vezes, vez por outra, algumas pessoas reclamam. Bem, eu estou sentindo que do ladozinho, né, na parte do ânus, tem o quê? Tem um carocinho, uma bolinha que me incomoda, inflama bastante. Bem, gente, é hemorroida, ou seja, essas veias que ficam dilatadas. E o que seria dilatadas? Elas aumentam de tamanho por algum motivo. Por exemplo, pressão que se é feito, né, naquela região. Bem, por exemplo, se você tem dificuldades, né, na questão da evacuação, de você ir ao banheiro, muitas vezes você faz muita força para ir ao banheiro, não é isso? A famosa prisão de ventre. Aí o que acontece? Então essa região ela vai realmente sofrer uma pressão. E aí essas veias, ou esses vasos, o que acontece? Eles vão ficar dilatados, ficam inchadinhos, incham mesmo, né? Inflamam e faz com que você sinta que está muito dolorido e incomodativo. E incomoda bastante. Então, nada mais que é o quê? As hemorroidas. E muitas vezes elas ficam aquela bolinha, que nós chamamos de bolinha, né? Elas inflamam a ponto de ficar realmente bem dilatadas, né? Elas aumentam de tamanho. Em cada caso, seria prudente que se consulte um médico. O médico especialista seria inicialmente o proctologista. Ele é especialista na questão das hemorroidas, né? Ou doenças do reto, podemos dizer, né? Dessa região. Bem, gente, por que acontece, às vezes a gente pergunta, a pessoa, ela sofre de hemorroidas? Por diversos motivos.
Um deles seria essa pressão, a questão da evacuação, ou seja, prisão de ventre. Faz com que você, essa região, ela fique, por exemplo, sofra uma pressão. Sofrendo uma pressão, o que acontece com essas veias? Elas vão o quê? Ser colocadas para fora, porque elas vão inchar, não é isso? Uma outra coisa também, às vezes, é peso. Se você pega muito peso, também você pode correr o risco de acontecer também isso. Até a questão de mulheres grávidas também entram também nessa questão, né? De terem facilidade de terem hemorroidas. Tudo bem? Até aí, tudo certinho. Verdade? Bem, geralmente as pessoas perguntam assim, e se eu, por exemplo, tiver com essa dilataçãozinha, né, ao lado do ânus, né, que praticamente as pessoas chamam, que nós chamamos de bolinha, o que eu devo fazer? Bem, se está lhe incomodando de forma frequente, o ideal é que você com certeza venha consultar um médico, um especialista, porque existe a diferença de crises hemorroidárias. Por exemplo, uma crise é algo que você tem de forma eventual, vez por outra. É a diferença de uma crise para você ter constantemente, né? Ou seja, crises sucessivas de hemorroidas. Tá vendo a diferença? Então, existem alguns paliativos que as pessoas fazem que realmente, comprovadamente, dá certo. Quais são eles? Você poderia fazer, como as pessoas geralmente ensinam, né? Que realmente até alguns médicos também, eles indicam, né? É indicativo, ou seja, é uma indicação. Fazer banho de assento. Aquilo que a vovozinha ensinava a gente lá no tempo da caçuleta perdida. Justamente, gente, o banho de assento ele pode ser feito para amenizar o incômodo que as hemorroidas elas causam. Esses banhos de assento pode ser feito com água quente. Se você quiser colocar um pouco de sal dentro da água ou bicarbonato de sódio, bem pouquinho, você pode colocar. Quanto mais quentinha a água tiver, o que é que vai acontecer? Vai facilitar para que esse local que esteja realmente bem inflamado, ele venha amenizar e reduzir aquele inchaço no local, que é a hemorroida. Funciona? Sim. Funciona mesmo. Agora, tem a diferença de alguns casos, porque muitas vezes as pessoas estão, por exemplo, tendo sangramento, né? Além da coceira, que também existe a coceira no local, né? Sangramento, muita dor, está bastante incômodo. Então você pode imediatamente procurar o quê? Um profissional na área para que ele possa prescrever o medicamento. Existem também pomadas que se usa que ajudam bastante. As pomadas que têm corticóides devem ser usadas realmente com certo cuidado. Por isso, a necessidade de prescrição médica. Mas se você, eventualmente, uma vez por outra, você tem uma crise de hemorroida, aí você pode fazer, por exemplo, esses tipos de tratamentos que são, até mesmo alguns médicos recomendam, como no caso o banho de assento, né? Ele vai ajudar bastante a você amenizar. E realmente, existe realmente muita comprovação de muitas pessoas que fazem e dá certo, que é algo natural, né? Não vai lhe fazer mal, pelo contrário, a água quente ela ajuda bastante, tá? Por outro lado, eu esqueci de falar, existe também a hemorroida interna e externa. A interna já está dizendo a palavra, né? Então ela é na região, né, interna, né, dali do reto, né? A região ali do reto. E a externa ela fica mais visível, você vê ela, né? Ela geralmente tem aquele, né? Esteticamente não é muito adequado falar, mas ela fica realmente com aquela, né? Uma pelezinha um pouco a mais, né? Em redor do ânus. Então ela é a externa. Só que a externa também tem uma partezinha que ela fica na parte de dentro do reto, certo? Tudo bem. Então, em todos os casos é necessário basicamente procurar
uma ajuda médica para fazer uma avaliação. Os paliativos ajudam, mas é necessário que se faça. O que eu poderia evitar para ter crises de hemorroidas? Uma das coisas que você poderia fazer, além do banho de assento, é você ter o quê? Se preocupar com a questão do seu trânsito, né? Do trânsito intestinal. Você evitar coisas que prendam, para evitar a prisão de ventre automaticamente. Uma outra coisa é você evitar condimentos, coisas picantes. Não é bom para hemorroidas. Por exemplo, usar também folhas verdes, né? Porque contém muita fibra e ajuda também no trânsito intestinal, né? A você ir ao banheiro, tá? Uma outra coisa também que você pode fazer para evitar é quando você tiver com a crise de hemorroida, você evitar pegar peso, porque ele já está realmente dilatado ali, né? As veias, se você pegar peso, com certeza vai piorar. Entre outras coisas, é sempre a questão da prescrição médica. Eu observei na pesquisa que eu fiz, que existe também um tipo de tratamento que o médico faz, não é bem assim um tratamento, mas a pessoa é submetida por exemplo, uma incisão no local. Isso é feito no consultório médico, quando as veias estão bem dilatadas, né, quando a hemorroida está dilatada e muito inchada, inflamada demais, até mesmo em um consultório médico feito pelo médico, é feito um procedimento que ele vai dar um cortezinho naquele local para que aquele sangue que está ali coagulado, né, o sangue que está preso praticamente, que é preso, né, ele possa se esvair. Isso é um procedimento que é feito apenas com o médico, né? Jamais dentro de uma casa, tá bem? E fora isso, uma cirurgia se for o caso. Existem casos também que tem a questão da trombose, né, hemorroidária, e aí que seria o médico, que seria a pessoa responsável para fazer a avaliação se faz cirurgia ou não faz, tá bom? Então, espero que tenha ajudado, né, com essa questão de falar sobre esse assunto, que é um assunto que, milhares de pessoas sofrem. Mas uma das coisas que pode se fazer realmente, que não vai, com certeza, fazer nenhum mal, é a pessoa fazer esses banhos de assentos, né, do tempo da vovozinha. E imediatamente, antes de tudo, fazer o quê? Uma avaliação médica, tá bom? Por hoje é só. Se gostarem, deixa o like, se inscreve no canal, eu vou ficar feliz. E até a próxima, tá bom? Muito obrigada.